Boa noite, gente! Que alegria ter vocês aqui. Estão me ouvindo bem? Olha só, já vou estabelecer alguns combinados aqui para nossa noite, para que ela flua da melhor forma possível, certo? Sejam muito bem-vindos, a galera aqui. Vocês podem participar à vontade aqui no chat, podem mandar mensagem, podem interagir. Gosto dessa interação. Algumas vezes eu vou estimular isso em vocês, porque faz parte da ação, das mudanças que nós precisamos ter e assumir para o novo nas nossas vidas, ok? Vocês não precisam ficar com as câmeras ligadas, podem deixar desligadas mesmo, do jeito que vocês se sentirem melhor, mais à vontade. Nós vamos ter uma noite muito maravilhosa. Eu preparei um conteúdo para vocês muito especial. Eu tenho certeza que vai surtir muito efeito e muitas coisas boas na vida de vocês. Estou aqui com a minha assistente, Jordana está me ajudando aqui a aceitar vocês nas salas, tá bom? Eu vou estar super concentrada aqui. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, só colocar no chat que vai ser resolvido. Eu vou estar com foco total aqui no nosso conteúdo para dar o melhor para vocês. Essa aula, ela está sendo gravada porque nós vamos depois dar o replay para quem não conseguiu participar ao vivo e também para você que queira reassistir até amanhã. Combinado? Então, vamos já começar, que eu não quero perder tempo. A nossa programação vai até 9h30, para vocês ficarem sabendo. 1h30 de aula, tudo bem? Qualquer problema, precisar sair, não fiquem acanhados, sintam-se livres, mas eu espero que você fique até o final, que tem muita coisa boa em cada minuto aqui do nosso Como Águias. Bom, eu já quero começar falando sobre mim, para quem não me conhece. Tem uma galerinha aqui que é nova, que nunca participou, acho que, de algum evento comigo. Temos aqui que já me conhecem, são meus mentorados. Tem umas pessoas que já foram de outras imersões. Tem empresários meus do Sebrae aqui também, que eu atendo, que já atendi. Tem a galera do Shalom. Tá uma galera bem mista aqui. Mas caso tenha alguém que não saiba profundamente sobre mim, vou tentar resumir isso em 2 minutos, para não gastar tanto tempo falando de mim e gastar mais tempo falando do nosso assunto de hoje. Então, prazer, eu sou Juliana Volpe, eu sou graduada em administração de empresas, me formei já tem alguns anos, atuei muitos anos, 10 anos praticamente na área pública, fui concursada, pedi exoneração para empreender, para me lançar nesse mundo doido do empreendedorismo. Não me arrependo nem um segundo, sou muito feliz fazendo o que eu faço. Fiz também um MBA em marketing e inovação, me especializei. E dentro da inovação e dentro do marketing, eu fui me encontrando e é onde é a minha linha de trabalho. Então, tudo que vocês forem ouvir ao meu respeito, sobre o meu trabalho, vai sempre ter um toque de inovação e um marketing humanizado, que é a veia que eu costumo trabalhar, que vocês já devem ter percebido. Eu sou estrategista digital, eu atuei em alguns projetos e de bastidores, estou me lançando agora para ajudar outras pessoas a estarem à frente das câmeras, para também mostrarem seus propósitos, mostrar o seu melhor para o mundo. Bom, eu sou também mentora de negócios, ajudei alguns empresários a alavancarem os seus negócios, sou consultora de marketing e criadora de conteúdo há 15 anos. Então, para quem nunca ficou sabendo disso, eu era blogueira com blog, gente. Eu tinha blog, tive 4 blogs ao longo da minha trajetória e blogs muito acessados, blogs que tinham textos que viralizavam na internet. Então, o meu primeiro blog era o Senta Que Lá Vem a História, onde eu contava meus casos amorosos, e tinha sempre aquela galera que gostava de ouvir os meus casos trágicos para rir de mim, mas também porque torciam. Quando eu arrumava um namorado, todo mundo, ai meu Deus, tomara que dê certo, Juliana. Aí logo eu, gente, não deu certo, e o pessoal começava a rir. Então era bem por aí o Senta Que Lá Vem a História. Depois eu fui migrando para a área de cultura e de beleza. Fiz um tempo consultoria em beleza, Mary Kay, fui consultora pela Mary Kay. Vendia produtos aí, sempre gostei dessa área de vendas. As meninas aí que não sabiam dessa novidade, olha aí.
E no meu blog VaptVup, era VaptVup, porque era o meu sobrenome. Vocês perceberam a jogada, né? E era aquelas dicas rápidas. Então, tanto de maquiagem, eu comecei a entrar também para fazer vlogs de viagens daqui do estado do Espírito Santo. Para quem não sabe, eu sou capixaba, moro em Vitória, no Espírito Santo, e eu sou apaixonada pela minha cidade. Para mim, todo mundo tinha que conhecer e turistar aqui. Só que aqui no Espírito Santo, alguns capixabas ainda não reconheceram a beleza que é esse estado. Então, sempre a minha missão foi mostrar a beleza do estado através do meu blog. Então, eu tinha a tag Capixabices, onde eu mostrava as festas, os eventos legais que tinham. Era um vlog em família. Então, tinha minha mãe, a minha família fazendo piada no meio dos vlogs, era bem acessado. Depois, eu tive o Apacentando, que foi meu primeiro blog, já entrando nessa área de espiritualidade, onde eu tive mais de 50 mil acessos. Os textos que eu escrevia, eles giravam aí bastante naqueles sites antigos que tinha no Facebook, BuzzFeed, enfim. Então, eu escrevia muito, eu sempre fui escritora, sempre gostei de escrever. Então, por isso que eu sou da escrita, blogs, com GIFs, e aprendi criando conteúdo nesses 15 anos, dentro desses blogs, até chegar no Caminho da Paz, que foi meu último blog, onde eu abri a minha primeira loja, meu empreendimento digital, um e-commerce. Eu aprendi a contar histórias, a narrar fatos, situações da minha vida cotidiana e envolver as pessoas nessas histórias que eu contava. Então, todo o meu trabalho, ele vai sempre girar em torno de uma palavrinha estranha, mas que se chama storytelling, que é essa arte de contar histórias. E aqui eu quero começar, então, depois de falar sobre mim, contar uma história para vocês. Não poderia começar sem isso. E a história que eu quero contar é a história da águia. Bom, eu escolhi esse tema, o Como Águias, porque as águias, elas trazem um significado muito profundo e muito grande. E certa vez, uma águia, ela estava olhando do alto. Isso é um ponto muito importante e relevante. As águias, elas têm uma visão ampliada. Ela estava voando e observando aonde ela deveria pousar. Ela olhou um lado, olhou o outro, e ela foi percebendo alguns lugares mais favoráveis para construir um ninho. E a águia, ela foi além, não só construir um ninho, ela pensou em construir outros lugares que ela pudesse ter um ninho. A águia, ela é visionária, ela tem essa visão ampliada, ela olha de cima e também ela consegue ver oportunidades. Nós também sabemos que as águias são predadores perigosos, porque eles olham a presa, eles vão certeiros na presa e, coitada da presa, não tem nem muita chance com uma águia quando está ali observando o que está acontecendo. Então, essa águia, ela observou um jardim, e nesse jardim, ela, de todas as árvores que tinham, de todos os tipos de frutos que tinham, ela escolheu uma única árvore. Ela foi nessa árvore, ela retirou uma semente dessa árvore e lançou num terreno, um outro terreno. Essa árvore germinou e ela conseguiu ter um novo lar através dessa grande árvore, e não só um novo lar, mas ela também fez com que essa árvore gerasse muitos frutos que alimentaram aquela região. E essa águia, ela é tão visionária que não bastou somente essa primeira árvore. Ela também tirou dessa segunda árvore que ela plantou, dessa primeira árvore que ela plantou, uma segunda semente para lançar em um outro terreno. Então, essa águia, ela foi povoando um grande terreno que antes estava vazio com várias árvores. E assim ela tinha vários lugares para repousar. E o que isso se assemelha na nossa vida e falando do mundo dos negócios? Eu sei que você que está aqui provavelmente tem um sonho de empreender, ou você já empreende, você já tem um negócio. O que você precisa aprender com essa águia hoje? Bom, a primeira coisa, apesar de ter várias opções, a águia, ela é inicialmente certeira, ela escolhe uma. Ela escolhe aquilo que ela vai focar.
Ela pega aquela semente e ela planta. Mas não finaliza ali o legado dessa águia. Ela faz com que essa pequena atitude dela, essa escolha, se multiplique em várias outras possibilidades e, além do mais, ela ajuda aquela região onde ela planta essas árvores que dão os frutos. Então, o verdadeiro empresário, ele tem que ser como uma águia. Ele não pode criar um negócio e esperar apenas que uma única entrada de renda seja todo o negócio dele. Ele precisa sempre pensar em expandir. Então, se você já é empresário e você tem um negócio e só tem essa fonte de renda, pensa aí, se tiver alguma situação de perigo, de risco, e você tiver só essa fonte de renda, e acontecer algo, você fica no prejuízo, você fica comprometido. Se você ainda não tem um negócio, mas quer começar a ter um negócio, você também já precisa ficar atento a isso. Hoje nós falamos muito de múltiplas carreiras, de várias fontes de renda. Mas isso tem que estar sempre em coerência. Hoje, por exemplo, eu atuo aqui com infoprodutos nas redes sociais, vendo os meus produtos, as minhas mentorias, está alinhado com o meu propósito, mas eu também tenho outros negócios. Eu não sobrevivo apenas da internet. Eu tenho os meus contratos fora com os empresários, consultorias que eu atendo. Então, se uma fonte fechar, eu tenho outra. E a gente precisa ter essa atenção de perceber como eu posso expandir o que eu já tenho hoje. E como eu posso começar já pensando em leques de possibilidades. Então, a águia, ela nos ensina isso, essas oportunidades e a expandir sempre os nossos negócios. E, não menos importante, ajudar outras pessoas. O propósito que nós temos de ajudar outras pessoas. Eu falo sempre que o empresário que ele pensa só em si mesmo, ou um empreendedor, um aspirante que pensa só em si mesmo, ele está fadado ao fracasso. Porque uma hora a conta chega e ele se sente sem sentido, ele percebe que está faltando algo. E aí começa a buscar mais dinheiro para saciar algo que é um desejo intrínseco do ser humano, que é se dar ao outro, contribuir com o outro. Então, eu já deixo aqui essa sementinha no seu coração. Se o seu negócio hoje está sem propósito, ou se você está começando um negócio sem um propósito, comece a ter um propósito para chamar de seu. E eu espero que durante esses 3 dias do Como Águias, você consiga enxergar esse propósito, caso você ainda não tenha, ou que ele se torne cada vez mais claro, caso você já tenha esse propósito. E agora me diz, gostaram da história da águia? Vocês acham que precisam ser como águias? Pois agora eu vou te dar mais motivos para ser como uma águia. A águia, ela tem essa habilidade de voar. E aqui eu trago para vocês 3 palavras-chave para você guardar e palavras que nós vamos trabalhar ao longo desses 3 dias aqui no Como Águias. Primeiro de tudo, voe. Esse é o método que eu quero usar com vocês. O V de velocidade, o O de oportunidade e o E de execução. A velocidade, ela nos coloca em movimento, diz respeito a estar a caminho, em movimento. Esses dias, eu falei no meu Instagram que nós precisamos estar a caminho. Quando a gente está nesse momento de indecisão, de buscar uma nova carreira, uma mudança de carreira, uma transição, começar a empreender, não empreender, a gente passa por uma espécie de paralisação, porque nós queremos ter todas as respostas. Mas as respostas, elas vão vindo com o caminhar. As respostas, elas não vêm parado. Vou ficar aqui parado esperando as respostas. Eu tenho que me colocar a caminho. E uma águia, ela é veloz. Ela está sempre caminhando, ela está em velocidade. E é assim que nós devemos estar. Nunca parados, nunca estagnados. Ainda que nos sintamos perdidos, mas que estejamos a caminho. Ainda que eu não seja muito bem aonde isso vai dar, mas que eu esteja em movimento. Porque das duas, uma. Se você estiver indo para o caminho errado, você vai descobrir e você vai voltar.
E se você estiver indo no caminho certo, ótimo, é só continuar seguindo para você chegar onde você precisa. Às vezes a gente tem muito medo de pegar o caminho errado, muito medo de errar. Eu conversei nas pílulas um pouco com vocês sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais do medo aqui mais à frente, porque ele é um paralisador e eu não quero que você se sinta mais paralisado pelo medo de errar, pelo medo do fracasso. Eu quero que você voe. E quem fica no chão, agarrado no chão, não consegue voar. Precisa abrir mão dos pesos, de tudo aquilo que pesa para conseguir alçar o livre voo. Então, hoje nós estamos aqui para começar a voar com velocidade, olhando oportunidades e agindo, tomando as decisões certas, fazendo escolhas, corajosos como águias. E bom, hoje a nossa primeira aula, então, ela é veloz como uma águia, traz esse tema. Então, hoje nós vamos trabalhar esse V do voo, essa velocidade. Como ser veloz como uma águia? Como vencer os medos, as paralisações? Então, nós temos esses objetivos aqui. Entender os erros que você tem cometido hoje, fazer uma autoavaliação para ver os próximos passos a dar e conhecer um novo caminho a seguir. Quando a gente destrava, quando a gente consegue perceber onde está errando, uma luz nos invade, nós começamos a perceber, é esse caminho aqui que eu preciso seguir. E bom, eu quero já começar perguntando para você se você tem cometido alguns erros. Observe que cada erro que eu vou falar, e se você se identificar, não precisa se expor caso você não queira, mas diga, Ju, eu tô vendo uns erros aí, hein? Acho que eu tô cometendo esses erros. Faz parte entender aonde a gente está errando para traçar um novo caminho para acertar. Bom, erro número 1 que eu encontro na vida de quem deseja hoje voar nos seus negócios, na sua vida pessoal, se desenvolver enquanto pessoa, é o excesso de informação. Será que você enfrenta essa dificuldade? Hoje, nós temos muita informação na internet. Como empreender? Como fazer isso? Como fazer aquilo? E a gente, às vezes, fica um pouco sobrecarregado, essa é a palavra, de tantas informações. Daí a gente começa a seguir um caminho, depois pensa que é outro. E é muito comum a gente se sentir perdido. Sabe quando você está caminhando e, de repente, você já não sabe mais para onde está indo? É culpa do excesso de informação. A gente se perde muito fácil. E aí, por que a gente faz isso? Por que a gente fica se entupindo de conteúdo? Porque, no fundo, a gente quer se sentir seguro. Nós queremos ter a segurança. Então, nós queremos estudar, ter conhecimento, absorver de tudo um pouco, ficar por dentro de tudo que está acontecendo para se sentir seguro. Mas eu vou te dizer uma grande verdade aqui, para você anotar, tá? Saber mais não vai te trazer segurança. Sabe por quê? Existem coisas que a prática, a experiência vão dar as respostas que a gente precisa. Não é no estudo. A teoria é muito diferente da prática. Eu nunca me esqueço um dia que eu fui atender um empresário, ele era bem mais velho do que eu. Eu cheguei para ele e falei, ei, fulano, tudo bem? Tudo, Juliana, diz aí. Falei, vamos começar hoje o seu atendimento? Ele, vamos. Aí, antes de começar o atendimento, ele ficou meio desconfiado, olhou para mim e falou assim, menina, muito novinha. Quantos anos você tem? Eu falei, 31. Você já faliu algum negócio? Ah, já, falei 2 negócios. Ele, ótimo, então você pode me mentorar. E aí começou o diálogo. Por quê? Ele sabia que eu não era uma pessoa só de teoria, mas uma pessoa que tinha conhecimento e que empreendeu e que deu errado também algumas vezes. Só que ninguém mostra os fracassos, não é mesmo? As pessoas só mostram o sucesso. Só mostram aquilo que deu certo. Aquilo que deu errado as pessoas não falam. Mas é o que nos dá a segurança. Por que eu tenho segurança hoje em empreender em outros mercados, em outros negócios? Porque eu já me aventurei, já quebrei a cara, já aprendi, já acertei. Agora,
Eu vou errar outras coisas, obviamente, porque a gente nunca vai saber de tudo. Mas o que foi me dando segurança não foi o estudo, não foi o meu MBA, não foi a minha faculdade. Foi isso. Foi a experiência. E atendendo várias empresas nos últimos anos, eu já devo ter atendido mais de 300 empresas. Vários tipos de negócios, vários nichos. Pelo Sebrae, só no último ano eu devo ter atendido umas 150 empresas nos últimos 2 anos. E nas primeiras vezes que eu ia atender, eu me sentia insegura, porque eu tinha conhecimento de mercado digital, de e-commerce. Eu chegava lá numa empresa que não estava no digital, eu falei, meu Deus, como é que eu vou mentorar essa empresa? Ou eu levava essa empresa para o digital, vamos para o digital, vamos investir nisso, ou eu acabava tendo que aprender para aplicar. Então, eu estudava para ir aplicando no meio do caminho. E esse que é o estudo poderoso, é isso que dá a segurança, é estudar e aplicar. Eu quero que você saia do Como Águias já aplicando esse conteúdo. Eu não quero que você fique aqui absorvendo um monte de conteúdo. Ai, que lindo, Ju, foi ótimo, maravilhoso estar com você. Pronto, aí você fica depois estagnado. Não. O estudo e a prática, eles precisam andar juntos, precisa ser contínuo. Eu quero que você saia daqui aplicando. Combinado? Então, acabou isso de buscar muita informação para se sentir seguro. Porque isso é uma mentira que você está contando para você mesmo. Você não vai se sentir mais seguro porque você está vendo mais conteúdo. Você vai se sentir mais perdido. Então, não cometa mais esse erro do excesso de informação. E você também precisa escolher uma linha de pensamento para seguir. Veja bem, eu sou uma mentora, uma consultora de negócios, mas eu tenho uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio que tem base as minhas experiências. Todos os mentores são iguais? Todos os mentores vão falar a mesma coisa? Não, não vão falar a mesma coisa. E você precisa entender que, beleza, eu vou confiar então em um mentor que eu vou seguir e vou fazer o que ele está me pedindo, vou entrar nesse método que ele está me mostrando e vou confiar nele. Eu escolho por uma identificação, eu me identifico com essa pessoa, eu confio no que ela fala e eu vou seguir o que ela me diz. Óbvio, adaptando para as minhas realidades também. Mas se você chegar aqui no Como Águias, pega um pouquinho do que eu digo, aí depois pega um pouquinho do que outro diz, e pega um pouco do outro, você fica com uma colcha de retalhos e você não tem um início, meio e fim que vai te levar a algo. Por isso, não cometa mais esse erro do excesso de informação. Escolha um caminho para seguir, escolha uma linha de raciocínio para seguir e seja firme nisso. O erro número 2 é querer fazer tudo sozinho. Ontem mesmo eu fui atender uma aluna e ela estava ali se descabelando, querendo fazer várias coisas e ela não estava dando conta. Falei, fulana, por que você não divide essa carga com uma outra pessoa que tem o mesmo conhecimento, a mesma afinidade que você? Talvez você vai avançar muito mais, ao invés de você criar conteúdo, entrar em contato com o paciente, fazer prospecção. Tudo isso é melhor você dividir isso com alguém, se juntar. Eu estava até refletindo sobre isso ontem, onde fala do reino dividido, né, na palavra de Deus, vai falando sobre esse reino que é dividido, onde tem um monte de gente que poderia estar junto, mas está ali trabalhando separado. Imagina que potência quando você se une com uma pessoa que tem os mesmos ideais e princípios que você e começa a caminhar com essa pessoa. Eu sempre trabalhei sozinha. Mais de uns anos para cá, eu percebi o quanto eu estava errando fazendo isso. Eu comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo, para me ajudar a caminhar. Porque sozinha é tanta coisa para fazer, eu tenho que dar conta dos meus empresários, eu tenho que dar conta dos meus alunos, eu tenho que dar conta dos meus mentorados, eu tenho que dar conta da minha vida pessoal, eu tenho que dar conta de dar atenção para o meu namorado, eu tenho que dar conta de fazer todas as coisas do Shalom, né? Para quem não sabe, eu sou da comunidade Shalom, uma comunidade católica, onde eu sou missionária e vivo uma vida completamente comum, mas extraordinária, com essa graça de Deus todos os dias na minha vida. E é uma loucura, gente. É uma loucura a minha vida. Tanta coisa, eu não sei nem como eu consigo, às vezes, dar conta de estar nas redes sociais e fazer tudo isso ao mesmo tempo.
Mas é óbvio que uma hora a conta chega. Eu vejo que eu não dou conta. Eu precisei chegar a um esgotamento mental e físico no final do ano retrasado, chegar a um burnout para ver que eu não conseguia dar conta de tudo sozinha. Por mais que eu fosse boa em muitas coisas, que eu dominasse muitas coisas, que eu fosse meio tratora, que passasse por cima de tudo, mas eu sou ser humano. Eu não sou invencível. Então, eu comecei a delegar pequenas tarefas e a não fazer tudo sozinho. Comecei a fechar algumas parcerias. E o quanto isso tem tirado um peso enorme das minhas costas e me feito viver isso de uma forma mais leve. Às vezes, só de você compartilhar com alguém algo que está no seu coração, já vai te ajudar a ter um gás. Para preparar esse lançamento, eu não tive uma grande equipe, mas eu pude contar, né, com a minha irmã que está aqui comigo, com a Gabi, com a Robertinha, que estão até aqui na sala também, maravilhosas, para eu partilhar e fazer com que elas olhassem também para esse lançamento e me ajudassem a ver, ter aquele olhar de fora para saber se eu estava indo no caminho certo, se era isso mesmo. Então, essa ajuda ela é essencial. Não queira fazer tudo sozinho. Conte com a ajuda de alguém. Não fique com medo, achando que vão copiar a sua ideia. Não. As ideias, elas enriquecem quando tem outros olhares, outras carreiras, outras pessoas de outras áreas de conhecimento olhando para aquela ideia, para aquele projeto. Então, compartilhe ideias com pessoas. Não faça tudo sozinho. Tenha o seu parceiro de colaboração. Alguém que vai te cobrar suas metas, que vai olhar e falar, olha, você está indo bem. Olha, você precisa melhorar isso, melhorar naquilo. Nada melhor, gente, do que feedbacks na nossa vida para o nosso crescimento. Então, não cometa esse erro de fazer tudo sozinho. Falando nisso, quem estava logo no início da inscrição, eu falei para você trazer um parceiro. Você elencou esse parceiro para te ajudar durante o Como Águias e durante o seu projeto? Se você não escolheu essa pessoa, pensa em alguém, convida ela amanhã para estar aqui, para se comprometer com você e também com o seu projeto que vai sair do papel depois desse Como Águia. Se você vai compartilhar com essa pessoa, fulano, eu estou com esse projeto aqui, me ajuda, me cobra para eu não deixar isso para depois? E aí a pessoa vai falar, não, pode deixar comigo, eu vou te cobrar bem bonitinho. Então, faça essa escolha dessa pessoa para te ajudar nesse processo. Porque ter um parceiro, gente, pode mudar tudo. Um olhar de fora pode mudar tudo, pode mudar todo o jogo. Agora vamos conhecer um erro número 3, muito comum também. Eu tenho certeza que esse aqui ninguém comete. Eu acho que só eu na vida. Falta de comprometimento. Não, Ju, eu sou comprometido. Será que é? Será que você é comprometido mesmo, ao extremo? Às vezes nós somos incoerentes com o nosso inconsciente. A gente diz que quer, mas as nossas atitudes são totalmente contrárias ao que a gente fala. Não, eu quero esse sonho. Aí eu tô procrastinando, eu tô deixando para depois. Aí eu tô mandando uma mensagem pro meu inconsciente de incoerência. E ele não entende que você quer isso de verdade. E aí ele fica bugado e pensa, essa pessoa tá doida? Ela não tá querendo isso. Ela tá dizendo que quer, mas tá fazendo outra coisa. No fundo do fundo, é essa falta de comprometimento. Mas não um comprometimento qualquer, gente. É um comprometimento que eu vou dizer aqui para vocês, que é incondicional. Comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. Vou falar essa palavra outra vez aqui hoje para vocês. O que é incondicional? É sem colocar barreiras. É sem e se. É sem condições. É sem barreiras. É sem o mais, o porém, entretanto. Incondicionalmente é ir até o fim. É fazer o que eu preciso até o fim. E às vezes a gente paralisa aqui. A gente se compromete até um pedacinho. Aí quando fica difícil, a gente começa, tá difícil, né, Ju? Ah, isso não sabe, Ju, minha vida tá muito difícil, não tô dando conta. E aí a gente começa a se descomprometer. Aquilo que eu inicio comprometido, pelo menos da boca para fora, no meio do caminho eu vou me descomprometendo. Não existe empresário, empreendedor, pessoa qualquer que consiga avançar sem comprometimento. É por isso que eu não podia deixar de falar sobre isso aqui.
sobre o comprometimento, o verdadeiro comprometimento, que é comprometer-se, dedicar-se incondicionalmente. Pensa aí, você está atuando de forma incondicional para o seu sonho, para o seu projeto? Ou você está colocando resistências, condições? Momento da verdade aí, ó. O Marcos está aqui falando, né? Com a vida, o comprometimento. Exato. Como é que tá o seu comprometimento? De verdade. Reflita aí 2 segundos e pensa o que você não está fazendo, que você poderia estar fazendo, para se comprometer mais, para se dedicar mais, para mandar para o seu inconsciente. Eu quero isso de verdade. Vamos para o próximo erro, então. Agir por impulso. Esse aqui só os sanguíneos que cometem. Tô brincando. Qualquer um, qualquer um pode agir por impulso. Até os melancólicos que pensam mais, os filomáticos, agir por impulso. Ai, eu tô sentindo que é isso. Vou e faço. Deixa eu contar para vocês. Eu sou uma pessoa que já agi muito no impulso. Só esse ano, eu tomei umas decisões. Esse ano não, ano passado. Tomei umas decisões muito ruins. Investi dinheiro errado, perdi dinheiro. Fiz muita besteira, porque no impulso. Não é isso mesmo que eu tenho que fazer. Mas eu não pensei e refleti bem. Eu só achei que era isso e fui, igual um trenzinho desgovernado. E aí depois a vida cobra, Deus cobra. Eu falei, eita, tem que começar a pensar um pouquinho mais. Então, às vezes a gente fica meio sem filtro, né? E tudo é o coração. Será que é o coração mesmo? Ou é a carne, os afetos? Aquela coisa bem superficial. Porque o coração, ele não nos engana. A intuição profunda de dentro de nós. A nossa carne nos engana. Os afetos, as paixões nos enganam. Mas aquilo que vem dentro do coração, onde Deus habita por excelência, é um clarão para a nossa vida e não nos permite agir por impulso. Sabe a intuição de, isso aqui eu não deveria estar fazendo isso, mas a gente acaba, não, mas eu vou fazer porque eu acho que é isso mesmo. Carol, a vida dos sanguíneos é complexa. A gente se empolga muito com a novidade quando vê, já fez. Mas eu vou ajudar vocês aqui no Sanguíneos, vou ajudar vocês, tá? A refletir um pouquinho mais. A gente vai falar sobre isso aqui hoje, a capacidade de reflexão para tomar qualquer decisão na vida. Então, não vamos agir por impulso. Porque pode dar muito ruim. E aí eu queria falar para vocês uma coisa para ajudar nesse impulso. Eu vi uma história no início desse ano do Vitão, não sei se alguém conhece ele da comunidade de vida, ele deu uma pregação na minha célula e ele contou uma história, e eu vou contar essa história para vocês também, porque eu sou uma contadora de histórias, não poderia deixar de contar essa história. Era uma vez uma pessoa, 3 pessoas, que estavam num barco à deriva no mar. E uma grande tempestade foi tomando conta, aquele barco estava ali agitado. E aí tínhamos 3 pessoas. A primeira pessoa cruzou os braços e falou: vai dar certo, gente. Pode ficar tranquilo, porque Deus não vai deixar isso acontecer com a gente. Esse mar vai parar e a gente vai conseguir se livrar dessa tempestade. Teve uma segunda pessoa ali que ela morreu de medo, se escondeu. Não vai dar certo, a gente vai morrer. Meu Deus do céu, isso vai ser muito ruim. Eu não vou conseguir dar esse passo na minha vida. A gente vai afundar, esse navio vai afundar. E tínhamos uma terceira pessoa que ela olhou para aquela situação, viu o desesperado, viu o otimista lá, vai dar tudo certo, levantou, ajustou a vela e fez com que o barco se livrasse daquela tempestade e chegasse num lugar que precisava. O que essa história diz para nós? Que não adianta ser otimista apenas. Otimista age por impulso aqui. Não. Deixa, as coisas vão indo. Eu vou dar aqui o meu passo de qualquer jeito e aí Deus é obrigado a se situar aquilo que eu estou fazendo. E depois culpa Deus quando dá tudo errado, né? Não, eu vou fazer aqui que vai dar certo. Sem pensar, sem planejar, sem nada. E tem o pessimista, que é aquele que
tá ali sem fazer nada, paralisado na dor, paralisado no que não consegue, no que não dá certo. E existe a terceira pessoa, que é a da ação. Essa pessoa, ela é autorresponsável. Ela não fica colocando a responsabilidade do sucesso dela nos outros, em Deus, nas coisas, nas circunstâncias, com um mero otimismo. E ela também não fica ali parado, olhando e chorando diante das circunstâncias. A pessoa autorresponsável, ela age. Por isso, a partir de hoje, eu quero que você pare de cometer esse erro, não porque eu quero simplesmente, mas porque eu sei que é o melhor caminho para você, e aprenda essa autorresponsabilidade. A partir de hoje, nós não seremos mais nem otimista, nem pessimista, mas autorresponsável. Essa aqui é para você tirar print, você me marcar lá no Instagram depois e falar, ó, essa aqui, nem otimista, nem pessimista, mas autorresponsável. Acabou agora esse negócio de vai dar tudo certo, sem fazer nada, e, ai meu Deus, vai dar tudo errado, sem fazer nada. Autorresponsabilidade é o segredo para qualquer pessoa que quer empreender hoje. Estou falando muito de mentalidade, minha gente, hoje, nesse dia, porque sem trabalhar isso com vocês, a gente não vai conseguir para o próximo passo amanhã, que é olhar o mercado e ver as possibilidades que nós temos. Se você não trabalhar a sua mentalidade hoje, vai chegar amanhã, você vai bugar na hora que eu falar, gente, tem essa oportunidade, tem esse negócio, tem isso, tem aquilo, vocês vão ficar assim, meu Deus, não estou preparado, não estou pronto, aí vai vir a síndrome do impostor, não dou conta, sou uma farsa. A gente precisa trabalhar essa mentalidade hoje. Então, eu sei que talvez para alguns possa ser um pouco chato ficar falando de mentalidade, já queria ir para o mão na massa, queria ir para a prática. Calma, cada coisa tem o seu tempo. A gente vai ter a parte da prática também, ok? Mas hoje vamos focar no que temos neste dia, trabalhar a nossa mentalidade para suportarmos os passos que precisamos dar. E vamos, então, ao nosso último erro, que é não ter um foco. Quando a gente não tem foco, a gente faz um pouquinho de cada coisa e a gente não faz nada no final. Ah, Ju, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu tenho esse negócio, eu tenho essa ideia, eu comecei a abrir o Instagram disso, depois abri esse, fiz isso, fiz aquilo, abri um site, falei com o social media, tirei uma foto, e fica aquela coisa sem foco, sem estratégia, sem norte. A gente precisa ter um foco. Mas eu sei que é um desafio para muitos. Por quê? A gente precisa se decidir para ter foco. E decidir é eliminar todas as outras alternativas. Aí você fica assim, quer dizer então que eu vou ter que escolher uma coisa e eu vou ter que excluir todas as outras? Sim, talvez você vai ter que fazer uma escolha dolorosa. Focar em algo. É que eu vou contar a minha história pessoal, tá? Amanhã a gente vai falar mais sobre transição de carreira e vou dar algumas dicas práticas de como fazer a transição de carreira para quem tá ainda na CLT e quer começar a empreender. Mas como foi para mim, Juliana? Eu sou uma pessoa que eu não consigo lidar com dispersão e falta de foco. Quando eu comecei a empreender, quando eu queria começar a empreender, eu ficava muito dividida. Eu ficava dividida entre o meu trabalho atual, né, o cargo público que eu tinha, as equipes que eu tinha que liderar, as coisas que eu tinha que fazer no meu trabalho, e entre planejar o meu empreendimento. Eu consegui fazer algumas coisas em paralelo, mas chegou um momento que não deu mais para mim, Juliana, eu, me conhecendo. Eu precisei tomar uma decisão de sair do emprego que eu estava. Eu nem tinha começado a empreender ainda, eu estava ainda no planejamento, já tinha feito contato com alguns fornecedores para abrir a minha papelaria, já tinha feito identidade visual, tinha começado a criar conteúdo no Instagram da Caminho da Paz, eu já estava nesse processo inicial, mas chegou uma hora que eu não conseguia mais, eu não conseguia mais liderar a minha equipe porque eu não estava com o coração ali. Eu não estava mais com o meu coração naquelas pessoas, naquela meta, naqueles ideais, meu coração já estava bem distante dali. Eu tenho uma frase que é muito cara para mim, é que vá buscar onde está o seu coração. Se o seu coração não está mais neste lugar que você está hoje, você precisa buscar onde está o seu coração. Até me emociono falando disso, porque
é muito forte. Eu lembro que para mim foi muito forte buscar onde estava o meu coração. Meu coração não estava mais naquelas pessoas, apesar de eu amar aqueles, aquelas lideranças, aqueles liderados que eu tinha, os alunos que eu tinha, mas meu coração ele ansiava por coisas muito maiores, muito, muito maiores mesmo do que está ali, apesar de eu também amar muito aquelas pessoas. Então, eu precisei tomar uma decisão, e aí eu pedi a minha exoneração. E foi engraçado, porque no dia que eu pedi a exoneração, eu fiquei tão angustiada, fiquei tão mal, fiquei tão... Meu Deus, estou fazendo uma besteira, não devo fazer isso, meus pais, loucura, loucura, loucura. Mas eu fiquei naquela agonia até assinar o contrato, assinar o desligamento. Quando eu assinei, veio uma paz muito grande. Na hora que veio aquela paz, eu falei, pronto, é isso. Fiz a escolha certa. Então, tem coisas, decisões que nós vamos tomar que elas vão ser difíceis, muito difíceis. E durante o processo de tomar a decisão, vai ser angustiante. Você vai achar que é loucura, que não é isso. Mas depois, quando você tomar a decisão certa, a paz vem. E aí você se sente confiante. Nossa, fiz a escolha certa. Não foi. Eu não senti paz quando eu me decidi. Mas quando eu depois assinei e concretizei, me comprometi de fato com aquela decisão. Eu posso decidir na minha cabeça, no meu coração, mas as minhas atitudes podem, como eu já disse, não colaborar com aquela decisão. Então, quando eu me decidi e eliminei de vez as outras alternativas, não tinha um plano B mais, o plano A tem que dar certo. Não tem plano B, o plano A tem que dar certo. Então, às vezes, eu critico um pouco o plano B em algumas circunstâncias, em algumas eu acho que é prudente, em outras eu acho que não, porque a gente acaba tendo aquela válvula ali de escape, e se tudo der errado eu volto. E eu não vou incondicionalmente até o fim naquela tentativa que eu tenho. Então, forte essa parte aqui, mas necessário para quem está na transição de carreira. Pense aí, que decisões você vai precisar tomar e quando você vai precisar tomar essa decisão. Agora eu quero saber, de 0 a 5, quantos erros você tem cometido? Quais erros, não precisa dizer quais, mas quantos erros você está cometendo? Diz aqui no chat para mim. Vou recapitular aqui os erros. O erro 1, excesso de informação. O erro 2, querer fazer tudo sozinho. O erro 3, falta de comprometimento incondicional. O erro 4, agir por impulso. E o erro 5, não ter folga. Ó, a Tati botou aqui que está cometendo 4 erros. A Brenda também colocou 4. Carol, 4. Ninguém gabaritou? Ninguém cometeu 5. A Jussi cometendo 3 erros, 4 de 5, a Livinha. 4, a Jo. Ó, o Marcos tá mais avançado, outro nível, gente. Vamos pedir dica pro Marcos, que o Marcos só tá cometendo 2 erros, tá? Ele creio eu. Marcos, ensina o segredo pra gente, de não cometer tantos erros. Gente, eu cometia todos esses erros, todos. Eu tô contando aqui pra vocês, eu tô contando a minha história. Eu cometi esses erros, eu fiz isso aqui tudo. Então, eu sou uma esperança de que tem jeito, vai dar certo, vocês vão ver que vai dar certo. Vocês só precisam da instrução certa e do conhecimento certo. Portanto, está na hora de mudar. Não importa se você cometeu 3 erros, 2 erros, 4 erros, 5 erros. Se você estiver cometendo um erro, você vai precisar mudar. Agora, se tiver alguém aqui que não está cometendo nenhum erro, ó, uma salva de palmas, porque você está excelente. Não precisaria nem estar aqui no Como Águias. Tô brincando. Olha, faz parte, gente, errar. Agora a gente precisa aprender a acertar. É por isso que eu tô aqui. Que a gente precisa mudar. E eu sei que a mudança, ela não é fácil. A gente precisa de instrução para isso. Contem comigo. Olha lá. O primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização. Por isso que eu estou fazendo esse exercício com vocês. Não é para te apontar que você está errando, não. É para você ser consciente. Eu estou errando. Quando a gente não assume que está errando, a gente não adota uma postura de mudança. Só muda, só se compromete quem sabe que precisa. Quem não precisa, você vai buscar um médico
Se você não estiver doente, se você não achar que está doente. Conheço várias pessoas que estão doentes, mas não vou buscar o médico, não. Não tô doente, não. É só loucura da cabeça dos outros. Eu não, tô aqui benzaço. E acabando com a vida das pessoas, mas tô bem. Não é o caso aqui de vocês, mas o primeiro passo é a conscientização. E tudo, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Tudo o que você não está fazendo, tudo isso que você está errando, é porque você não tem o hábito de fazer. E óbvio, você não vai acertar. A única maneira de mudar isso é fazer. Ai, Ju, eu não tô tendo uma empresa de sucesso. Eu não comecei a empreender, não tô conseguindo tirar meu projeto do papel. Porque você não está fazendo algo para que isso aconteça. Simples assim. Você precisa adquirir um hábito, uma rotina, um movimento. Por isso que a gente está falando de velocidade. Movimento, para que você comece a se exercitar em prol daquilo que você almeja, daquilo que está no seu coração. Certo? E bom, antes de qualquer atitude, você precisa tomar uma decisão. Por quê? Talvez você esteja aqui e você já tem um projeto no seu coração, você já tem uma meta. Ju, eu quero isso. Eu quero sair do CLT. Não, eu quero empreender no nicho tal. Eu quero expandir a minha empresa esse ano. Independente do que você queira fazer, você precisa escolher isso do fundo do seu coração e se comprometer. Não dá para você não escolher nada. É até uma coisa que eu falava com uma mentorada esses dias, não vou dizer o nome dela. Eu falo a situação, não falo o santo. Mas ela chegou, Ju, essa possibilidade aqui não vai dar, essa também não, essa não. E aí, no final das contas, a gente não tinha nenhuma possibilidade. Falei, mas espera aí, o que a gente vai trabalhar se a gente não tiver uma opção? Então, você precisa ter algo, pelo menos no Como Águias, para trabalhar. Se você ainda não tem isso, eu vou te ajudar agora, nos próximos passos, a ter isso. Isso em mente. Ah, quero empreender com isso. Quero fazer aquilo. Quero desenvolver minha carreira. Tem que ter. Eu vi que a maioria de vocês colocou na pesquisa introdutória, aqueles que preencheram, que já tem uma ideia. Ótimo. Eu acho que aqui não tá ninguém que não tem nenhuma ideia. Mas se você estiver nessa situação, depois você peça uma ajuda no particular, que eu te ajudo. Mas vamos supor que você já tenha uma ideia. Agora eu preciso que você pegue essa ideia e você vai se comprometer com ela para a gente conseguir trabalhar durante esses dias, ok? E a frase que mudou a minha vida. Tomar uma decisão não significa tomar uma decisão certa. Essa aqui é outra para você printar e me marcar depois no Instagram. Essa frase, gente, mudou a minha vida. Por quê? Esse ano, eu precisei tomar uma decisão muito séria na minha vida. Só que eu tomei a decisão errada. E eu fiquei tão chateada de ter tomado a decisão errada, que eu me paralisei. Eu falei, esse ano não, né, gente? No ano passado. Não esqueça que nós estamos em janeiro. No ano passado, eu tomei uma decisão muito errada, que prejudicou muito, assim, algumas coisas na minha vida, e alguns passos que eu precisava ter dado. E eu fiquei muito chateada, muito mal, porque eu tinha rezado, discernido, como eu sou missionária, eu tenho uma formação comunitária que me ajuda também. Só que mesmo diante de tudo isso, falhou. E eu não entendi. Eu falei, Deus, o Senhor me disse para dar esse passo. O Senhor me falou que era para fazer isso e não deu certo. Como assim? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou errar, o Senhor me deixou falhar. Eu botei o pé e o Senhor não botou o chão, me estrebuchei, caí de cara no chão. Como é isso? E bom, eu fui para um retiro e eu estava rezando com um livro. Depois eu até pegar ele, tá longe, não dá para pegar agora. E rezando com esse livro, estava essa frase aí. Tomar uma decisão não significa tomar uma decisão certa. É só tomar uma decisão. E no livro ia dizendo
do quão corajoso é aquele que toma uma decisão. Covarde é aquele que não toma decisão nenhuma e fica ali esperando todas as certezas para ver se vai dar certo. Aquele dia, quando eu estribuchei minha cara no chão e eu tomei a decisão errada, mas eu me senti vitoriosa porque eu tomei uma decisão. Eu saí da onde eu estava, eu arrisquei. Se eu não tivesse arriscado, eu não saberia se teria dado certo ou não. E aí, beleza, errei, mas eu já recalculei a rota, já levantei, já estou de pé e já estou pronta para a próxima. Às vezes a gente não se dá o direito de arriscar e de errar. A gente quer ter certeza de tudo. A gente quer que tudo esteja dentro dos nossos planos, na nossa mão. A gente quer ser Deus. E a gente não é Deus. A gente nunca vai ter controle de tudo. Então, tomar uma decisão, grava isso para sua vida, não significa tomar uma decisão certa. É só tomar uma decisão. Então, não sei o que você está pensando aí hoje. Tome uma decisão. Mesmo que você erre, tome uma decisão. É melhor do que você ficar parado pensando, será? Será? E se? E se? Tome uma decisão. Vai errar? Não sei. Vai acertar? Não sei. Mas parado você não vai ficar. Então, como tomar uma boa decisão? Ju, eu trouxe aqui 2 passos básicos para ajudar vocês a tomarem decisão. Vocês também não vão sair se estrebuchando no chão, à torta e à direita, se arriscando imprudentemente, agindo por impulso. Não, eu trouxe aqui um guia para ajudar vocês a tomarem boas decisões, a decidir um nicho de negócio, como atuar, no que atuar. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, sobre mercado, mas hoje é como tomar uma boa decisão. Primeiro passo. Antes de todo empreendimento é necessário reflexão. Antes de qualquer empresa que você queira ter, qualquer negócio, qualquer projeto, você precisa da capacidade de reflexão. E reflexão não é ficar pensando positivo, né? Igual os coaches falam, vamos pensar positivo, Não. A reflexão, ela vai usar a sua vontade, a reflexão, ela vai usar a sua inteligência, a reflexão, ela vai usar os seus sentimentos, a reflexão vai ajudar nas suas emoções. Mas você precisa dela, dessa capacidade de raciocinar de forma inteligente, de olhar prós e contras. E tem um guiazinho para refletir, que são as virtudes morais. Nossa, vamos falar de virtudes? Vamos, bem breve, mas eu preciso falar das virtudes para vocês. Contei uma história esses dias no meu Instagram e numa pílula, se eu não estou muito enganada, e vou contá-la de novo porque essa história, ela se encaixa muito bem aqui, sobre essas virtudes. Certa vez eu estava numa reciclagem e eu tive uma visualização, uma visão de uma pessoa tentando atravessar um rio. Essa pessoa, ela, primeiramente, ela tentava entrar na água, ela não pensava muito, ela via água, entrava e começava a nadar, descompensadamente para tentar atravessar o rio. Só que ela viu que não dava pé e ela começou a se afogar e ela teve que ser retirada da água com muita urgência. No segundo momento, uma segunda cena, essa mesma pessoa, ela chegava na beira do rio e ela olhava para o lado. Ela olhava ao redor, ela não olhava só para frente, não ficava só assim. Ela olhava para o lado e via, olha, tem uns materiais aqui para construir uma ponte, vou construir. Essa pessoa gasta um tempo maior, constrói a ponte e atravessa a ponte. Aqui lembrando novamente dos otimistas, pessimistas e autorresponsáveis. O pessimista, ele vai ficar parado na frente desse rio, pensando se ele vai ou não. O otimista, eu vou entrar aqui, vai dar certo. E se estrebucha todo e quase se afoga no rio. O autorresponsável, ele vai com a capacidade de reflexão, olhar possibilidades, olhar ao redor, construir a ponte e atravessar com segurança. As virtudes são essas que nos ajudam a ser autorresponsáveis, a tomar as decisões certas com base na reflexão. E como isso acontece? Vou aqui apresentar para vocês as 4 virtudes e como elas podem ajudar. A primeira é a prudência. Resumidamente, ela vai te ajudar de forma prática a discernir. Então, esqueminha básico, prós e contras. Isso é ser prudente. Você vai adotar exatamente o que eu estou falando, prós e contras. Uma vez eu estava fazendo discernimento vocacional. Para quem não sabe, já quis ser freira. Sei lá, muitos anos atrás.
nem lembro mais quando. Eu queria ser freira e eu falei, irmã, eu tô rezando, Deus não tá me falando. Será que eu sou freira mesmo? Será que esse é o meu chamado? Eu queria uma iluminação divina, que o céu se rasgasse, Deus descesse. Você é freira. Mas isso não aconteceu, óbvio, né? Porque eu precisava da virtude da prudência, discernir de forma prática. Então a irmã falou: você vai fazer o seguinte: você vai colocar do lado matrimônio, do outro lado vida religiosa. E você vai colocar todos os prós da vida, né, matrimonial e todos os contras e todos os prós e contras da vida religiosa. E você vai decidir, aquele que tiver mais prós e menos contras é a sua decisão que você deve tomar. Um dos pontos de pauta para decisão. Fiz isso. Aí comecei a enxergar que talvez a vida religiosa não fosse para mim. Então, você está em dúvida no que fazer hoje? Faz lista, prós e contras. Pega aí, o que você está pensando? Empreender no digital, prós e contras. Abrir uma loja física, prós e contras. Expandir o meu negócio para o digital, prós e contras. Mudar de nicho de mercado, nicho de vestuário, prós e contras. Nicho de alimentação, prós e contras. Seja prudente, reflita, gaste tempo com isso. De forma prática, sem iluminações divinas, de forma racional. Deus te deu inteligência para isso, Ele te deu virtude para isso, prudência. Discirna de forma prática. Então, a partir de hoje, listas para tudo, prós e contras. Meus mentorados fiquem de olho também, que eu vou cobrar cada vez mais isso de vocês. Prós e contras de cada coisa. Esse é o primeiro passo. Estamos falando das virtudes. Essa é a primeira virtude que eu estou apresentando para vocês. Agora vamos para a segunda virtude para ajudar a tomar boas decisões. É a virtude da justiça. Como você vai usar ela para um discernimento? Pensando que é a melhor decisão para o bem de todos. Como é que eu vou discernir, então, algo? Fiz o prós e contras, agora eu vou ver se isso está só me beneficiando de forma pessoal, mas está prejudicando outras pessoas. Porque o justo, ele não é justo só consigo mesmo, ele é justo consigo e com as pessoas que estão ao seu redor. Então, pensa na sua família, pensa nos seus filhos, pensa nos seus pais, pense de uma forma mais prática nisso. Tomar essa decisão. Vou contar aqui mais um caso meu. Quando eu completei 18 anos, meus pais falaram, vai fazer um concurso público. Eu falei, não, não quero. Eu sempre soube que eu queria empreender, mas não era o momento. Então, meu pai falou, vai fazer o concurso público. Ninguém vai ficar aqui na minha aba sem trabalhar, não. Tá bom, pai. Fiz o concurso público por obediência. Aquela decisão, se eu olhasse só para a minha necessidade de jovem de 18 anos, eu não ia tomar essa decisão. Eu não ia fazer concurso público, eu não teria tido os meus 10 anos de carreira, não teria aprendido a ser gestora, liderar a equipe, não teria aprendido metade das coisas que eu aprendi. Naquele momento, Gente, tô ficando velha. 12 anos atrás, é isso mesmo, Brasil? Mais um pouquinho. A melhor decisão foi olhando para os meus pais. Não foi só para mim. E óbvio, eu pensei, bom, prós e contras. Dinheiro, vou poder investir no meu negócio, agradar meus pais, contras. Ai, vou me contrariar. Era só isso contra. Então eu falei, opa. E a justiça? Não, é melhor porque eu vou ajudar em casa os meus pais, vou parar de dar trabalho para eles, vou ser mais responsável. Então eu tomei essa decisão pensando no bem de todos. Mas também, olha só, já tomei decisões pensando no bem de todos, me beneficiando. Por exemplo, eu me mudei da minha casa, onde eu moro sozinha. Quando eu saí de casa, né, saí da casa dos meus pais, eu não pensei só em mim, na minha liberdade. Eu pensei que eu estava mal na época, estava com uma situação, né, de saúde mental, precisava estar mais perto do Shalom, daqui de Vitória, porque eu morava bem longe, e outras realidades também que não vêm ao caso, que são pessoais. Eu precisei sair da casa dos meus pais. Foi ruim para eles, foi triste para eles eu ter saído. Mas foi para o bem de todos. Por mais que doesse neles, foi para o bem deles também. Eu precisava me cuidar para estar bem, para cuidar deles à distância. Então, sair da casa dos meus pais não era a pior coisa do mundo, não estava abandonando eles.
Eu estava tomando uma decisão com base na justiça, nessa virtude. É o melhor para todos, para mim e para eles. Então, talvez você que é pai e mãe, você vai ter que tomar uma decisão hoje, que talvez os seus filhos não vão gostar, que talvez os seus pais não vão gostar, mas se for para o bem de todos, vale a pena o sacrifício. É que eu não posso deixar de citar Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custe o que muito vale. Então, a justiça, ela nos ajuda a tomar as melhores decisões para o bem de todos, não só para o meu bem. Esse é um ponto de discernimento muito importante, tá? Então, se você está querendo saber, lista, vai ser bom só para mim, vai ser bom para todo mundo, vai ser um sacrifício em prol de todo mundo. Isso são pontos de reflexão muito importantes na hora de escolher uma carreira para vocês. E fortaleza, né? A terceira virtude que nos ajuda a discernir, né, os nossos caminhos. Que ela traz essa segurança nas dificuldades e firmeza e constância. Não foi fácil tomar muitas decisões, mas pela fortaleza eu me mantenho firme naquele propósito. Quando eu decidi pela prudência, que prós e contras, melhor sair da casa dos meus pais. Justiça é o melhor para todos nós, vai ser difícil. A fortaleza é que sustenta a decisão. Nossa, vai doer, vai ser muito difícil sair da casa dos meus pais. Vou morar sozinha, socorro. Doeu, mas a fortaleza sustentou a minha decisão. Então, você precisa adquirir, trabalhar isso, essa fortaleza. E como você trabalha isso? Através da constância. Você precisa ser constante naquilo que você faz, parar de oscilar, ser mais firme. Isso você exercita educando a sua vontade, educando a sua razão, educando a sua inteligência, não se deixando dominar pelos seus afetos, pelas suas paixões, mas tomando decisões mais racionais e às vezes se sacrificando para ser mais forte. E por fim, a última virtude que nos ajuda a tomar boas decisões é a temperança, que é a busca pelo equilíbrio, de não ultrapassar os limites. Eu já fui uma pessoa bem intemperante. Não é à toa que eu entrei no burnout no final do ano retrasado, como eu falei para vocês, porque eu não sabia a hora de parar. Eu estava ali comprometida incondicionalmente, mas eu não tinha temperança para me mostrar que, opa, agora você se deu incondicionalmente hoje, agora você vai estar insanamente se você continuar daqui para cá. Vai descansar. Depois você volta amanhã e continua no seu trabalho árduo. Não quer dizer que você tem que se sacrificar a ponto de você não comer mais, não dormir mais, nem um dia, apesar de que pode ser que tenha momentos que você vai precisar dormir um pouco mais tarde, não vai comer na hora que você queira, mas isso não precisa ser uma constância na sua vida. Equilíbrio, saber a hora que eu posso ir mais além e saber a hora que eu preciso parar. Então, a temperança ela vai ajudar você também a tomar as decisões certas e a ter equilíbrio, buscar aquilo que é equilibrado e não aquilo que está descompensado. Hoje o que eu mais vejo é isso, pessoas descompensadas. Eu até fiz um post esses dias no meu Instagram falando sobre isso. As pessoas que estão rezando demais e agindo de menos, aquelas que estão agindo sem rezar, sem pedir uma orientação a Deus, né? Para quem ora, né? Tem alguns evangélicos. Enfim, a gente precisa de equilíbrio na nossa vida. Nós estamos num mundo totalmente polarizado, ou isto ou aquilo. Não existe mais aquele equilíbrio nas coisas. Então, a temperança ela vai nos ajudar a dar esses passos mais firmes, tá? E aqui um outro segredinho, segundo passo, que é o Ikigai, que é uma técnica oriental para ajudar a tomar as melhores decisões. Como escolher um nicho de mercado? É geralmente essa metodologia que eu aplico com os meus mentorados, que eu estou ensinando para vocês de graça agora. Presta atenção. Pega papel e caneta aí, ou anota na sua apostila, se você imprimiu. Vou te fazer 4 perguntas. Eu estou botando só para carregar aqui, está acabando a bateria. Eu vou fazer para vocês 4 perguntas e vocês vão responder isso escrito, tá bom? Obrigada. Chegou minha assistente aqui. Vou estar aqui nessa tomada. Vamos lá. Vou fazer 4 perguntas, então, para vocês refletirem sobre carreira agora, que vai ajudar
na nossa aula de amanhã. Obrigada, deu certo. Primeira pergunta é o que você ama. E você vai listar tudo o que você ama. Não precisa ter a ver só com o trabalho. Aqui que a gente descobre carreiras novas, coisas diferentes. Quando você responde o que você ama, você vai colocar tudo aquilo que, de primeira, tá? Não é para pensar muito. Tem que ser assim, aquele impulso do coração. Opa, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo o sol, eu amo as estrelas, eu amo música, eu amo comer, eu amo viajar, eu amo minha família, eu amo a Deus, eu amo. Bota aí tudo que você ama. É a hora do brainstorming, tá? Então, o que você ama? Segunda pergunta é no que você é bom. Ah, eu sou bom em ouvir, eu sou bom em dar conselhos, eu sou bom em cantar, eu sou bom em Marcos daqui, um cantor maravilhoso. Eu sou bom em fazer bolo, eu sou bom em cozinhar, eu sou bom em tantas coisas que eu sou bom. Então, você vai listando tudo aquilo que você é bom. Pede ajuda aos universitários. Mãe, pai, filho, o que você acha que eu sou bom? As respostas mais curiosas vêm daí. Então, você vai ouvindo tudo que você é bom e vai listando. A terceira pergunta é: o que o mundo precisa? Então, o mundo precisa de paz, de amor, de pessoas que façam bolos gostosos, de comida fit. O mundo precisa de outros exercícios físicos sem ser academia. Não gosto de academia. O mundo precisa de mentores que sejam humanos, que tenham um coração grande. O mundo precisa de tanta coisa e perder de vista. Coloque tudo o que o mundo precisa. E por último, o que você seria pago para fazer? Ah, eu seria pago para fazer um bolo, para fazer post em rede social, para dar conselho, orientar, para tudo que eu seria bom. Vai anotar. Tudo que, aliás, você seria pago para fazer. Por quê? Quando você faz um match dessas três coisas, quando você olha, você vai começando a observar que existe algumas similaridades, coisas que se encaixam. Quando eu fiz esse exercício a primeira vez, foi aí que eu descobri que eu poderia ser uma mentora de carreiras, uma mentora de negócios. Eu não tinha a menor ideia que eu era boa nisso. Mas quando perguntaram o que você ama, ajudar pessoas, orientar pessoas, dar conselhos, amava. E aí eu perguntei, será que eu sou boa nisso? Eu fui vendo que eu era. Nossa, eu sou muito boa nisso. O mundo precisa? Precisa, com certeza. As pessoas estão perdidas. Oh, meu Deus, precisam de mentores. O que eu seria pago para fazer? Seria? Lógico, é uma carreira muito boa, as pessoas pagam por isso. Então, eu comecei a entender que eu tinha um novo nicho de mercado para trabalhar. Se você está numa transição de carreira, faça esse exercício com calma. Agora não vai dar tempo, porque eu estou vendo aqui que eu já estou ultrapassando o nosso tempo. E vou dar uma corrida para a gente concluir os temas de hoje. Mas faça com calma esse exercício. Veja aquilo que você está errando em tudo isso aqui, o que você está deixando de lado, o que você não está observando. Pede para outras pessoas te ajudarem nisso, porque um olhar de fora é muito diferente. Às vezes, numa mentoria, meus mentorados nem imaginam certa carreira. Eu vejo de fora as coerências. Eu falo, você já pensou em trabalhar com isso? Não, Ju, nunca tinha pensado. Meu Deus! Olha, não é que é mesmo? Então, às vezes, esse olhar de fora ajuda. Então, peça essa orientação para outras pessoas que estão próximos. Se você vier a ser um mentorado meu, eu vou te ajudar nisso também. A gente vai trabalhar nisso aqui junto, mas peça hoje para você identificar isso. Quando você tem como eu falei, uma sintonia entre esses 4 pontos, você encontrou a sua carreira ideal. E isso muda, tá, gente? Pode ser que você comece com um, depois comece com outro. Talvez você veja que o que você ama, você não é bom nisso ainda, você vai precisar desenvolver competências para ser bom nisso. Ou aquilo que você é bom não é o que você ama, então você vai ter que ficar um tempo fazendo aquilo que você é bom para ganhar dinheiro e fazer o que você ama. Então, precisa ter essa inteligência. Ah, o que eu estou fazendo é ótimo, maravilhoso, mas não dá dinheiro. Então, talvez você vai ter que mudar de carreira para algo que te dê um retorno financeiro.
parar de fazer caridade para os outros, tá? Porque se você não tiver dinheiro na sua vida, seu propósito também não vai ser expandido. Eu não prego que o dinheiro, ele tem que ser o senhor, lógico que não. Mas sem dinheiro, você não vai se realizar, você não vai fazer a sua missão a chegar a outras pessoas, você não vai conseguir dar uma vida digna para sua família, uma vida digna para você. Então, o dinheiro, ele é muito importante, ele não é um fim, mas ele é um meio para conquistar aquilo que você deseja para você e para aqueles que estão contigo. Então, muito importante observar. Eu vejo muita carreira boa, mas que não dá dinheiro, não paga. Então, vou viver de sonho apenas, de um sonho que ele é só utópico? Não, eu preciso, então, direcionar minha carreira para algo que vai me dar dinheiro. Talvez a forma como você está pensando negócio seja ruim. Talvez, beleza, trabalhar com esse tema, por exemplo, os artistas sofrem, né? Por quê? A arte, por si só, não é muito valorizada. Ninguém costuma pagar muitas coisas para artista, é um nicho muito específico. Então, talvez vender a minha arte simplesmente não seja a melhor opção. Mas e se eu aprender a fazer pacotes de coisas, juntar coisas, múltiplas artes, me unir a outros artistas, monetizar, de repente, as criações de outra forma, será que não torna esse negócio rentável? Então, às vezes é só uma mudança de chave. Se eu trabalhar musicoterapia, ao invés de só trabalhar de forma em cerimônias, sei lá, trabalhando com pintura, eu posso ser um expositor, mas eu posso também ajudar outras pessoas a pintarem, a trabalhar o estresse através da pintura, ser uma arte terapia. Pensa, formas diferentes de monetizar o seu dom. Por isso que esse exercício ele é poderoso. Se você fizer ele bem feito, você vai ter um grande direcionamento, um caminho para seguir. E se o mundo não precisar, né, gente? Se ninguém precisar, aí danou. Você pode ser pago para fazer, você pode amar o que você faz, ser bom no que você faz, mas se não tiver pessoas para consumir, se não tiver mercado, não adianta. Amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre mercado. Então é muito importante a gente observar se existe mercado, se existem pessoas interessadas nesse negócio que eu estou fazendo. Senão, eu preciso me adequar à necessidade do mercado. Tem uma frase da Lara Nesteruk que uma vez eu ouvi e fiquei impactada, porque é isso. Respeita a demanda. A gente quer, às vezes, enfiar a goela abaixo o nosso negócio, que ninguém quer, e tem uma demanda enorme que eu poderia estar atendendo. Uma adaptação que eu poderia fazer no meu negócio para ganhar rios de dinheiro e eu tô ali batendo cabeça de fazer do jeito que eu quero, sem entender a demanda. Então é muito importante isso, tá? Esse é o Ikigai, gente. Espero que vocês tenham gostado. Prazer, Ikigai. Pessoal, Ikigai, prazer. Agora nós vamos seguir à frente para a gente já ir se encaminhando para o nosso final. Quais eram os seus sonhos de criança? Essa dica que ela é muito importante para a sua transição de carreira. Tem coisas que, quando a gente sonha de criança, que a gente abandonou e talvez a resposta esteja lá. Quando eu comecei a empreender, eu fui fazendo uma recapitulação. Eu lembrei que quando eu era criança, eu fazia bonequinhos de argila da praia lá de casa, que eu morava na beira da praia, fazia os bonequinhos de argila e vendia para a família. Eles davam um dinheirinho para a gente investia em material para continuar o nosso empreendimento. Criança. E ali eu já via traços da veia empreendedora em mim. Quem leu o meu e-book, O Despertar Empreendedor, quem não leu, inclusive, fique super à vontade para adquirir, é um e-book maravilhoso. Ali fala da minha transição de carreira, do ser artista, quando eu fui me vendo. A arte estava sempre dentro de mim. Desde criança eu observava esses traços. Eu olhava para a minha história, eu via isso. Então, se você está em dúvida, porque hoje você está perdido, faz memória. Olha para trás. Pega as fotos de criança, reviva momentos, pergunte aos seus pais, pessoas próximas, primos, o que você vivia falando quando você era criança, quando você era jovem. Talvez você já tenha até se esquecido. Então, relembre esses momentos que eles vão te ajudar. Agora, você tem um caminho a seguir. Eu espero que depois disso, de ter feito o Ikigai,
Você tem um caminho. Eu vou trabalhar com isso. Eu vou escolher esse mercado. Eu vou escolher esse nicho. Eu vou fazer minha transição de carreira. Alguma coisa você tem que sair daqui decidido hoje. Ainda que você esteja se sentindo inseguro, mas escolha algo, como eu falei, para trabalhar pelo menos nesses 3 dias. Então, tem um caminho para seguir? Beleza, vamos seguir. Agora a gente vai trabalhar brevemente, só vou citar os níveis do querer. Esses níveis são poderosos para nos ajudar no tal do comprometimento que eu falei com vocês. Não basta só querer. Querer é só o primeiro nível. No primeiro nível eu digo, eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero ter uma empresa maravilhosa, eu quero faturar tantos mil por mês, eu quero... Querer, a gente quer um monte de coisa, mas como diz nossas mães, né, ou parentes, querer não é poder. Querer não é poder. Eu preciso, em primeiro nível, querer, porque é daí do desejo que surge todos os outros passos, eu preciso querer, para depois eu escolher. Então, no nível 2 do querer, eu escolho o caminho que eu preciso seguir, eu escolho essa carreira, eu escolho definitivamente isso que eu preciso fazer hoje na minha vida. E a escolha, como a gente já falou, ela comporta renúncias. Se eu escolher algo, eu vou estar dizendo não para outras coisas. E aqui você vai precisar de coragem. E, por fim, o nível 3 do querer, que é eu me comprometo incondicionalmente com isso que eu escolhi. Então, agora, você vai fazer um exercício breve. Você vai anotar num caderno ou na sua apostila, onde você estiver anotando suas coisas, o que você quer hoje. O caminho que você vai escolher para que isso se torne realidade. E você vai fazer uma frase de comprometimento. Vou te dar um exemplo. Você disse seu nome, eu, Juliana, quero ser uma empresária de sucesso. E eu vou escolher este caminho do empreendedorismo digital, mercado de infoprodutos, e vou me comprometer com ele para alcançar todos os resultados que eu sonho e almejo. Eu estou comprometido com o meu sonho e eu vou realizar este sonho. Vocês não têm noção do quanto as palavras têm poder. Vocês não têm noção. Eu achava essa coisa de verbalização, de mentalidade, achava muito papo de coach, até isso começar a dar certo comigo. Até eu participar de uma sessão sistêmica, esses dias tinha uma live, não sei quem estava na live, eu falei sobre isso, uma abordagem sistêmica, em que a terapeuta, ela falou para mim, eu tinha muitas travas, muitos medos, ela trabalhou comigo esses medos, e ela me fez já me ver como aquela pessoa que eu queria ser. Quando eu comecei a visualizar aquela Juliana maravilhosa, mais maravilhosa do que eu sou hoje, eu já sou maravilhosa, mais maravilhosa do que eu já sou hoje, eu me vi naquela situação, os meus olhos brilhavam de uma forma tão grande. E ela disse, como que seu namorado reagiria vendo isso? Eu disse, ele vai achar que eu tô doida? Ele vai falar, você tá doido? O que aconteceu? E quando eu saí dessa terapia, já vendo essa Juliana que eu queria ser, eu saí tão brilhante, reluzente, que o Iago, quando ele olhou pra minha cara, o Iago é meu namorado, ele olhou pra minha cara e ele já disse, você tá doida? Aconteceu alguma coisa? Ele falou exatamente aquilo que eu tinha previsto que ia acontecer. E aquela sensação de já tornar vida aquilo que é futuro, já fez os meus olhos brilharem, já me deu uma esperança, um vigor, que eu já me comportei naquele momento como se eu já fosse aquela pessoa que eu estava projetando. Então, isso aqui funciona, gente. Isso traz aquela esperança. Sem esperança, sem fé, a gente não consegue seguir. Não dá certo. Eu posso escolher a carreira mais maravilhosa do mundo, eu posso me comprometer, mas sem fé, sem esperança, sem isso, sem essa verbalização, nada acontece, porque a verbalização, ela faz com que eu assuma aquilo para mim. No Segredos da Mente Milionária, tem uma frase que é o seguinte, peça dinheiro emprestado para o seu familiar e diga que você vai ser milionário. Na hora que eu vi isso, que absurdo, eu não vou pedir esse dinheiro. E tal. E aí ele falou, se você não tem coragem de pedir, óbvio que eu não tô dizendo que é pra fazer isso, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo. Se você não pedir, é porque você tá com medo, porque você sabe que você não vai alcançar os seus resultados para pagar esse familiar que você pediu esse dinheiro emprestado.
Aí na hora eu pensei, é mesmo? É medo? No fundo é medo, eu acho que eu não sou capaz. Porque se eu tivesse certeza, não, me dá esse dinheiro aqui que em 3 meses eu vou fazer esse dinheiro e eu vou te devolver, eu me comprometeria. Lógico que não é para ser imprudente, tá, gente? Estou só citando um exemplo. Então pensa aí, quando você se compromete, você sente um medo ou não sente um medo? Lembre-se, essa decisão que você precisa tomar é incondicionalmente. É para você ir até o fim. Então, pode ser que quando você pense nisso, te dê um medo. Você sinta, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Eu não vou me comprometer o suficiente. Isso é sinal do medo, tá? Isso é muito normal acontecer. Então, quando eu disse que o T. Harv Eker, né, que é o escritor do Segredos da Mente Milionária, ele fala que a gente às vezes não está comprometida quando a gente sente medo, é isso. Se você fez esse exercício que eu te falei agora, eu acredito que isso aqui, ó, vai acontecer com você. A partir do momento que você se compromete definitivamente, a providência se move junto com você. Isso aqui, eu postei esses dias um trechinho nos stories. É muito real. É muito real. Quando você se compromete definitivamente, a providência se move junto com você. Aí tem gente que acredita no universo, né, nas leis da natureza. Eu acredito na providência de Deus, na divina providência, na economia do reino que rege todas as coisas. Quando eu estou comprometido, quando eu dou o meu passo, Deus faz a parte dele. Agora, quando eu não faço a minha parte, Deus não vai fazer a parte dele, porque ele está esperando a minha ação. Não é Deus faz primeiro e eu vou depois. Não, eu primeiro. Eu tenho que confiar. Senão, para que existiria a fé? Quero deixar essa mensagem hoje para vocês. De confiar que nem tudo também parte só do que a gente quer. Existe também uma vontade divina sobre todas as coisas. E quando algo é de Deus, as portas vão se abrindo. Quando algo é de Deus, as coisas vão se encaminhando. Não é que eu vou sentir uma paz, uma tranquilidade, oh meu Deus, não. As coisas de Deus, elas não são medidas com sentimentos humanos. As coisas de Deus, às vezes, são na base da razão, da prudência, da coerência, de análises com base na reflexão, na capacidade da reflexão que a gente viu aqui hoje. É assim que a gente observa as coisas acontecendo. Bateu um medo aí? Diante de tudo isso que eu falei, você tá com o coração apertado? Tá com o coração com Deus? Será que não sei se eu vou ter coragem de fazer tudo isso? Não sei se eu tô comprometido o suficiente. Nem sei se é isso que eu tenho que fazer da minha vida. Vou te convidar a fazer mais um exercício, que é a matriz da coragem. Se você baixou sua apostila, pega lá sua apostila e vamos fazer bem breve esse exercício, porque eu já estou estourando o horário aqui, agora definitivamente. Pega essa matriz da coragem e vamos responder aqui. Quais são os seus maiores medos? O medo é uma hipótese, tá? O medo não é real. Se é uma hipótese, quer dizer que ele pode acontecer como não pode acontecer. E a melhor forma de enfrentar os medos é cogitar que eles vão acontecer. Meu Deus, Ju. Ai, é. Quando a gente pensa, beleza, isso vai acontecer, a gente busca uma solução para isso e aquele medo se vai. Porque, ou ainda que ele não se vá, eu já fico preparado para tomar uma atitude diante desse medo. Por quê? Quando eu tenho medo de algo, mas eu faço algo para ir além desse medo que eu estou sentindo, eu estou cogitando que ele vai acontecer, e eu busco uma solução para esse medo, eu fico tranquilo, porque eu já estou preparado para o que der e vier. Se acontecer, eu já tenho uma solução. O que nos deixa inseguros é a possibilidade de acontecer e a gente não ter uma solução para isso. E ser pego de surpresa. E agora, o que eu faço? Então, a gente vai cogitar isso agora. Quais são os seus maiores medos? Anote. Na matriz da coragem tem a coluna dos todos os seus medos. Vai botar lá. Eu tenho medo de ser exposto ao ridículo. Tenho medo de ser cancelado. Tenho medo de ficar pobre. Tenho medo de não ter um tostão no bolso. Tenho medo de passar fome. Tenho medo de
altura, tenho medo de escuro, tenho medo de escolher o caminho errado, tenho medo de fracassar. Bota todos os seus medos. Depois, você vai analisar qual a probabilidade de cada um desses medos acontecer, de 0 a 10. Ah, esse medo aqui de ser cancelado, a possibilidade é 9, porque eu sou uma pessoa super polêmica e eu falo mesmo. Então, é muito possível que isso aconteça um dia. Ah, meu medo é medo de passar fome. Qual a probabilidade disso acontecer de 0 a 10? Não, eu tenho poucas pessoas ao meu redor, eu não tenho uma rede de apoio, então isso é muito alto de acontecer. Ah, eu tenho uma rede de apoio, a probabilidade disso acontecer é 2, 3. Se for menos de 5, você descarta esse medo, que a probabilidade dele acontecer é quase zero. É impossível quase, às vezes é improvável que isso vai acontecer. Chega a ser um medo ridículo. A gente começa a olhar, assim, fazer esse exercício, a gente fica assim, meu Deus, eu tinha medo disso? Ah, como assim? Então faça de 0 a 10, qual a probabilidade disso acontecer? E por fim, se esse medo se tornar real, se ele é acima de 5, ele tem uma probabilidade alta de acontecer. Se ele se tornar real, o que eu vou fazer diante disso? Se eu passar fome, eu vou pedir ajuda a alguém, eu vou vender brigadeiro, eu vou, sei lá. Se eu errar, o que pode acontecer se eu errar? Ah, eu vou perder meu emprego. Ótimo. Então, o que eu vou fazer se eu perder meu emprego? Buscar outro emprego. Se eu sair da casa dos meus pais e não foi isso que eu tinha que ter feito, eu volto para casa dos meus pais. Ah, meus pais me expulsaram, não tenho como voltar. Eu vou arrumar outra pessoa para morar. Vamos buscar soluções para os nossos problemas. Nossos potenciais problemas, que eles são só medos irreais, são só hipóteses. Então, pensa aí dessa forma. Então, se este medo se tornar real, o que eu vou fazer? Aqui, bem breve, meu medo, eu tinha um medo muito grande, por eu ter começado na internet muito cedo, eu tinha canal no YouTube também. Além dos blogs que eu falei no início para vocês, eu também tinha canal no YouTube. E, nossa, eu já fui muito cancelada, entre aspas, não no sentido de viralizar, mas de ter muita gente mandando mensagem negativa para mim, hater, sai daí, o que você está fazendo, desacreditando do que eu estava realizando. Então, eu saí do YouTube, e aí, no ano passado, eu quis voltar com o meu canal no YouTube. Inclusive, tá meio parado agora, eu tenho que voltar. Mas eu falei, vou voltar com um canal no YouTube. Porém, me veio esse medo de ser, assim, rejeitada. Esse medo de rejeição, de não agradar. Aquele medo me consumia de uma forma que eu pensava, não vou conseguir. Não vou abrir outro canal no YouTube. Para que abrir outro canal no YouTube? Para ser cancelada, virar chacota? Não, não vou fazer isso. Porém, eu acabei vencendo esse medo. Falei, beleza, e se eu for rejeitada? E se as pessoas falarem mal de mim? Comecei a olhar para minha vida, tudo que eu tinha enfrentado no último ano, um burnout, depressão profunda, com crise de ansiedade no meio, um monte de coisa. Eu falei, cara, eu passei por isso. Eu não vou passar por uma criticazinha no YouTube, isso é ridículo, esse medo é ridículo. Aí eu vi que era um medo infantil, um medo bobo. Falei, quer saber de uma coisa? Vou criar meu canal no YouTube e que comentem, façam o que quiserem. Se isso acontecer, qual a probabilidade desse medo se tornar real? A probabilidade é alta, porque se você está na internet, você vai se expor. Então, a probabilidade é alta. Beleza, então eu cogitei. E o que eu vou fazer diante disso? Ignorar, bloquear e seguir a vida. Pronto. Agora eu já sei o que fazer se isso acontecer. Entende? Então, a gente precisa estar preparado para solucionar esses medos irreais. E assim, eles vão saindo do nosso coração, a gente vai se tornando mais leve, vai se encorajando muito mais de tomar uma decisão na nossa vida. Vocês estão quietinhos aí, tá tudo bem? Conseguiram fazer algum exercício? Se vocês não conseguiram fazer, façam, tá, gente? Muito importante. Bom, quero finalizar nosso dia, nossa primeira aula de hoje com essa frase, que é uma canção do Emerson Galvão, gravado pela cantora Ana Gabriela. A vida é mais que acerto, só quem se arrisca sem medo dos erros transcenderá.
Quando eu vi essa música a primeira vez, eu falei, é isso. E na época eu estava na minha transição de carreira. Quando eu ouvi A Vida é Mais que Acerto, só quem se arrisca sem medo dos erros transcenderá. Eu fiquei ouvindo essa música várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, até que eu entendi que eu precisava dar um passo e me arriscar. Me arrisquei, não me arrependo, comecei, comecei a trilhar os meus caminhos, errei, fali algumas empresas, mas no fundo deu certo, estou aqui. Estou aqui viva para contar a história para vocês e contarei muitas histórias mais. Eu não cheguei aonde Deus quer que eu chegue e aonde eu quero chegar também. Estou comprometida incondicionalmente com isso. Vocês gostam dessa música, né? É Fê, Fernanda, que tá aí, e a Livinha falaram. Está tudo ótimo, estou levando tombos, quedas, socos e socos. Bom, então finalizo aqui a nossa noite de hoje. Hoje foi esse dia mais de mentalidade. Amanhã a gente vai vir para um conteúdo mais técnico. Eu espero que vocês estejam preparados depois desse dia. E amanhã nós vamos falar sobre oportunidades, sobre o O do vôlei. Hoje falamos de velocidade, de estar em movimento, de fazer o que tem que ser feito e não deixar o medo nos travar mais. A partir de hoje, não seremos mais essas pessoas otimistas ou pessimistas, mas seremos autorresponsáveis, dedicados, comprometidos incondicionalmente com os nossos propósitos, negócios, tá? Amanhã a gente vai se encontrar de novo com o nosso tema do dia, que é estratégicos como águias, como uma águia. Nós vamos falar sobre as tendências do mercado, sobre possibilidades e como fazer uma transição de carreira com segurança. Vou te dar algumas possibilidades para você trabalhar amanhã, ok? Minha gente, boa noite, tá? Muito obrigada por estarem aqui hoje. Ah, Brenda, obrigada, Juliana. É incrível me reconhecer no seu processo e assim acreditar que é possível. É muito possível, gente. É muito possível, tá? Não é meramente, acredite nos seus sonhos. Não, é muito real. Vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Porque vocês vão estar comprometidos a partir de hoje, de todo o coração de vocês e tomando boas decisões com base nas reflexões, nas virtudes e com base também no nosso Ikigai, que é essa grande chave também para a nossa razão de si. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, tá bom? E se você puder, tira um print, marca alguma coisa no Instagram, me marca, tá bom? Para a gente divulgar para mais pessoas virem aqui amanhã participar dessa super aula, deste super evento com águias. Obrigada a vocês, gente, por participarem. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã.